pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, canal onde nos apropriamos da geografia para pensar o mundo. Hoje, para pensar as ideologias geográficas, né? Muito bem, o professor Antônio Carlos Roberts Moraes escreveu um livro, um pequeno livro, né? Chamado Ideologias Geográficas, em que ele tenta, de alguma forma, aproximar a geografia das ciências sociais, tentando entender quais são as grandes linhas ideológicas fundamentais na Constituição da formação brasileira, do ponto de vista geográfico, né? Que é uma questão interessante, pensar como as ideologias elas podem se fundamentar geograficamente. Então, é um vídeo que eu vou tentar esclarecer um pouco o que é ideologia para o professor Antônio Carlos Robert Moraes e como ele pensa essa ideologia no caso da formação brasileira. Então, vamos tentar entender um pouco isso melhor. Então, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, nesse livro, ele vai apresentar três possibilidades para a compreensão do que é ideologia. A primeira, que ele vai dizer que é uma compreensão mais, vamos dizer assim, menos bem construída, é a noção de ideologia com falsificação. Então, Antônio Carlos Robert Moraes, ele coloca isso como uma das possibilidades para dizer o que é ideologia. Então, a ideologia seria uma falsificação da realidade. É inclusive uma linha muito pensada pelo Althusser, né, que é um teórico aí importante do marxismo, né? A ideologia seria, na verdade, uma perversão da realidade, não é? Quer dizer, é, ela seria a falsificação do real. E isso daí é um modo como que mais se aproxima do senso comum. Muitas vezes a gente vai dizer, não, mas esse argumento é um argumento ideológico. E querendo dizer que, na verdade, né, esse argumento seria falso, por ser ideológico. A gente sabe muito bem, e aí eu recomendo outro livro, né, o que é a Ideologia, da Marilena Chauí, que não há ciência sem ideologia. E não há mesmo, né? Quer dizer, nem toda ideologia é ciência, mas não há ciência sem ideologia, certo? Porque não há produção de conhecimento sem ideologia. Ideologia é uma questão, uma constituição efetiva da realidade, que nos leva a uma segunda possibilidade. A ideologia é uma visão de mundo. E uma visão de mundo que, do ponto de vista marxista, é dividida em duas possibilidades, com suas ramificações, claro. Seria a visão de mundo do proletariado ou a visão de mundo da burguesia. Aqui entra até em questões de consciência de classe, né? Se a gente pegar lá a noção de consciência de classe no Marx, do que é alienação, muitas vezes a classe trabalhadora, de modo que então isso não se dá de modo orgânico, a classe trabalhadora vai adotar a visão de mundo, na maioria dos casos, da ordem burguesa. Apesar de ela sentir algo de estranho, né? Sentir que algo não está bem encaixado ali, que tem algo faltando, ela entende, então, ela tem uma visão de mundo burguesa, né? Porque ela sofre os efeitos de uma alienação do trabalho, né? De uma coisificação da vida, de uma mercantilização do mundo, e ela não consegue atingir o ápice do pensamento revolucionário. Ela fica imersa naquela noção que cada vez vem se revigorando, né? Hoje, por exemplo, é, o, eu sou empresário de mim mesmo, né? O grande campeão da sua vida é você mesmo. O discurso motivacional é a grande ideologia do neoliberalismo, por exemplo, né? De modo que essas ideologias vão se constituindo cada vez mais de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, né? Eficiente no sentido positivo, não é? Positivo também no sentido de quê? De identificação, né? A possibilidade de perpetuação de uma ideologia depende da sua possibilidade de identificação. Né? Ou você não precisa ser burguês para se identificar com a ideologia burguesa, e você não precisa ser proletariado para se identificar com a ideologia do proletariado. Isso tudo depende da sua capacidade de identificação. De modo que também essa capacidade de identificação não é uma capacidade minha para com a ideologia, né? É muito pelo contrário. A ideologia ela se sobrepõe ao sujeito de maneira violenta, de maneira muito poderosa, de modo que na maioria das vezes ele não tem escapatória. E a possibilidade de superar a dimensão ideológica de uma visão de mundo que não se adequa com a minha realidade prática é por um processo emancipatório que depende muitas vezes de um processo de violência também, de reconhecimento da sua posição no mundo.
que se dá tanto pela experiência prática quanto pela experiência teórica, pelos movimentos sociais, pela participação em discussões e pelas contradições internas desse sistema. As contradições vão revelando o modo como minha ideologia não se adequa à minha prática. Mas apesar de que agora, nesse momento, essas ideologias vão tomando um caráter positivo muito intenso, que geram uma forte identificação, né, do sujeito com a ideologia que não necessariamente lhe pertence à classe. Isso é uma discussão que é muito forte no Byung-Chul Han, né? Eu recomendo muito aí vários livros, mas principalmente o Psicopolítica do Byung-Chul Han. Não querendo fugir muito do Moraes, né? Mas então o professor Antônio Carlos Robert Moraes, que escreveu esse livro, Ideologias Geográficas, apresenta uma primeira definição, né? Uma ideologia como uma espécie de falsificação, que seria uma maneira mais fadonha, mais comum de se entender, ideologia menos interessante. Essa outra definição que ele considera mais interessante, ideologia com a visão de mundo. E uma terceira forma de entender ideologia, que na verdade é o estudo das ideias. Né? Se a gente se atender ao termo ideologia, logia, logos, né? Vem então o estudo das ideias, né? Um campo do conhecimento que surge nesses séculos anteriores, que tenta entender qual é a origem das ideias. Então, na verdade, também é um campo científico, ideologia, estudo das ideias. É claro que hoje a última coisa que a gente pensa quando fala em ideologia é que ela seja um campo científico de estudo, né? Mas é. Bom, então ele oferece essas três dimensões do que seria a ideologia. E é muito interessante que ele vai depois pensar as ideologias de um ponto de vista geográfico ligado a essa noção de ideologia como visão de mundo. Ele destaca, por exemplo, o coronelismo como uma ideologia regional, né? Mas eu queria me atentar aqui para uma ideologia que é das mais interessantes, que é a ideologia das formações coloniais. Então, o Moraes ele vai dizer o seguinte: o processo de formação nacional ele tem na sua base algumas ideologias. Não é? Os processos no norte do mundo desenvolvido, do mundo capitalista, eles foram mais, vamos dizer assim, duradouros. Né? A consolidação dos Estados nacionais no capitalismo central, como tudo, né, como surge ali as inovações, tem um processo lento, que dura séculos. Né? Desde dos acordos de Westfália para frente foram séculos. E os acordos de Westfália que vão inaugurar, então, o Estado Nacional moderno. E na base dessas formações, você tem alguns elementos que vão sendo introduzidos como elementos que ideologicamente buscam constituir as formações nacionais. Aí a gente pode destacar alguns. Por ser um processo lento, isso permitiu que fosse um processo muito mais efetivo, porque você teve uma duração maior para sua implementação. Então, por exemplo, a gente tem o processo da linguagem. Se a gente pegar lá o caso francês, a gente tem uma França que não fala francês e que impõe o francês como língua oficial. A formação da Constituição do Estado alemão, né, que é uma série de recortes de outros estados, né, inclusive Polônia, Áustria, você tem a obrigação do falar alemão na Polônia. Né, a obrigação entre os austríacos já é comum, mas de que toda aquela população fale alemão. Então, a linguagem é um exemplo que eu estou dando de como você tem a formação, a constituição dessas unidades nacionais, né? Que funciona como veículo ideológico, né? Porque a formação nacional depende da identidade. E a identidade depende da uniformização daquele povo. Então, a linguagem surge como elemento ideológico, né? A homogeneização da população, outro elemento ideológico importante, que já não aparece nas nossas formações coloniais, né? Nossas formações coloniais, como é o caso do Brasil, a gente não tem esse elemento de homogeneização da população. Então, quando a gente pega para comparar a seleção de vôlei feminino finlandesa e brasileira, a gente vê aí como existe muito mais variedade na formação brasileira do que na finlandesa. As mulheres finlandesas são loiras, altas, de uma altura parecida, de olhos azuis, e as brasileiras você tem negras, brancas, de diversas origens, diversos tipos, né? Então, é interessante notar como as formações coloniais elas tiveram mais dificuldade na constituição de certos elementos ideológicos. E um dos argumentos centrais do Antônio Carlos Robert Moraes é que essas formações vão apelar para o espaço geográfico.
justamente porque você tem uma dificuldade maior de constituição de uma unidade por outros elementos. O que se sobressai, né, nessas formações coloniais é o espaço geográfico. Isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Vamos se lembrar que os Estados Unidos também é um país de formação colonial, muito heterogêneo, de muitas matrizes étnicas, né? E que, portanto, se apoia muito no território. E quando deixou de apoiar no seu próximo território, que foi todo o processo de expansão estadunidense, né, em direção à Flórida, em direção ao México, em direção às terras indígenas no oeste, né, os Estados Unidos começa a entender esse território pela necessidade de defesa, pelo fato de que ele vai ser o tempo todo alvo de ataques, e pensa nas extraterritorialidades, né? Na sua propensão de invadir outros territórios do mundo. A guerra é um veículo ideológico, portanto, ligado à formação territorial, e que, portanto, une aquela nação com um objetivo comum, defender o seu território e conquistar novos territórios, né? No Brasil não é muito diferente. A gente surge muito fortemente marcados por essa ideologia do espaço geográfico, que é uma ideologia que, na ausência de outros elementos, né, de identidade nacional, o espaço ganha destaque. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio hino nacional brasileiro, né, a gente vai ver toda ali uma construção narrativa que tem como fundamento o quê? O território, não é? Quer dizer, é o território que surge como agente fundamental e não o povo, não é? Isso faz com que o Moraes chegue na conclusão de que as formações nacionais coloniais são fortemente marcadas pelas ideologias geográficas que têm forte base territorial. Defesa do território, defesa da Amazônia, né? O Leonardo DiCaprio tá botando fogo na Amazônia, né? Aquele argumento bolsonarista que a gente já viu, aquela coisa ridícula, né? E outros mais, né? Vamos defender o nosso território, vamos defender, querem anexar a Amazônia. Hoje a Amazônia é né, uma grande ideologia geográfica brasileira. Não estou dizendo que ela não está no centro dessas disputas, não está, e está muito. Mas ela é um elemento fundamental para a nossa formação artificial de Estado Nacional. Não é? Então, isso delimitaria uma marca dos países coloniais onde a ideologia geográfica, não quer dizer que do capitalismo central não tenham outras ideologias geográficas, mas que principalmente os países de origem colonial se apoiam na formação territorial, na construção dessa ideologia, que tem um caráter, uma visão de mundo burguesa, de defesa de um território, né? Que vem, né, que é travestida, né? Quer dizer, ela surge como defesa do território, mas por trás, quais são as intenções? Né? Na essência, a defesa dos interesses nacionais, que mais na essência ainda é a defesa da própria burguesia. Né? Então, uma discussão muito interessante, que nos coloca diante aí da importância da geografia nos estudos coloniais, a particularidade da geografia em países do terceiro mundo, nessa identificação dessas ideologias que surgem, inclusive nos países centrais, tanto os de formação colonial, como os Estados Unidos, como outros países, como os europeus, né? Onde vai surgir ali diversas outras ideologias, como o racismo, né? A necessidade de criação de uma identidade nacional depende da possibilidade de criação de uma alteridade com aquele que não faz parte dessa identidade. Então, o racismo, isso daí o David Harvey também resgata muito bem, é elemento central da Constituição dos Estados Nacionais. Mas é bom aqui a gente se atentar para o fato de que a geografia precisa se aprofundar muito mais nos estudos ideológicos, inclusive em outros aspectos, né? Tentando entender como a ideologia, como dizia o Milton Santos, a ideologia é extremamente material. A ideologia ela é concreta, ela é sentida no espaço, ela não é só objeto de uma linguagem que está enclausurada no pensamento. A ideologia ela é totalmente concreta. Basta eu sair na rua que eu vou ver debaixo de um viaduto aquelas estruturas posicionadas para que alguém não tenha um teto para dormir à noite. Basta eu observar toda a arquitetura hostil da cidade que tem por trás essa ideologia da meritocracia, essa legitimação da desigualdade, né? Essa legitimação de uma globalização perversa e de um mundo perverso tal como ele é. A geografia precisa muito mais se atentar a esses aspectos no espaço urbano, no espaço rural, no território nacional, de como essa ideologia que materialmente se concretiza apresenta essas visões de mundo. Bom, é só um relato rápido aí sobre a visão do professor Moraes. Espero trazer de uma maneira mais aprofundada em algum momento essa forma como a ideologia se traveste, né, se traduz nessa arquitetura hostil nas grandes cidades. É isso, pessoal.
Até uma próxima.